Caros amigos e amigas, nesta quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Então, amados irmãos e irmãs, saímos do mar agitado, da tempestade, que foi acalmada, né? Mas antes estava extremamente agitada, e agora vamos contemplar, meditar sobre a vida de 2 homens extremamente agitados. Ambos eram indomáveis, mas Jesus os subjugou. Em nenhuma outra passagem do Novo Testamento temos uma descrição tão marcante do poder das trevas e da vinda vitoriosa de Jesus. Jesus faz um exorcismo no texto que ora meditamos. E nós podemos ler esta história de exorcismo como se fosse para nós mesmos. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Por isso que é importante nós sabermos que a presença de Satanás não se dá apenas através de espasmos, de gritaria, né? Aquelas pessoas que babam, não. Satanás se manifesta de forma também muito sutil. O que seria o pecado? Na verdade, o pecado é uma força de ocupação dentro de nós. Trata-se da condição humana de pecado, é algo que nos domina. São Paulo vai deixar isso muito bem claro quando relata a força do pecado como categoria de possessão. Ele vai relatar isso na Epístola aos Romanos, no capítulo 7. O apóstolo diz: "Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero, mas faço o que detesto." É como se racionalmente ele quisesse fazer algo de bom, mas há uma força dentro dele, há uma possessão dentro dele que o impele a fazer justamente o mal. Na realidade, não sou eu mais que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Aí está a legião em Paulo, aí está a possessão, o poder do mal dentro dele. Não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Vemos aí claramente a ocupação, essa força de ocupação dentro do apóstolo, como também dentro de nós. E ainda diz ele: "Infeliz de mim, desventurado homem que sou." Então urge aí um redentor. Precisamos de um exorcista. Nós também temos essa força dentro de nós. Pois é possível que sejamos saudáveis de corpo, educados, instruídos, comportados e até aceitos pela sociedade. E mesmo assim, nós poderemos ter uma experiência de força de ocupação invisível que nos aliena, que não nos deixa viver a vida para a qual existimos. Não conseguimos lidar conosco mesmos, com nosso coração e nossos impulsos. E nos flagramos fazendo coisas inimagináveis.
e a consequência de tudo isso é um comportamento contraditório de autodegradação. Nos alienamos de nós mesmos. É isso que faz o próprio pecado. Se as pessoas, por exemplo, nos vissem pelo avesso, poderiam até correr de medo por aquilo que viram ou daquilo que viram. Como muitos naquela época tinham medo daqueles dois possessos que se encontravam nos túmulos. Podemos nos tornar insuportáveis para nós mesmos, como também para os outros. É bom nós sabermos, né, e meditarmos sobre um vício que nós temos. Aquele vício que talvez já seja de estimação, que muitas vezes você tenta se libertar dele e se flagra constantemente cometendo, tentando evitar, né? E muitas vezes aquilo que você tenta evitar, você muitas vezes convive com aquilo. O que muito se evita, se convive, né? Então nós nos encontramos nesse dilema, nessa contradição terrível. O número, muitas vezes, dos que nos suportam é pequeno e vai cada vez mais diminuindo. Para estes insuportáveis que somos nós, é que Jesus existe em tempo integral. E é para justamente isso que Jesus veio, para esse tipo de pessoa, né? Ou seja, para nós. Por isso que podemos ler esta história de exorcismo para nós. Os endemoniados estão em terra pagã, na região da Decápole, Deca 10, Pole, Polis, cidade. Ou seja, são 10 cidades pagãs. E vieram ao seu encontro 2 homens, como diz São Mateus, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Saindo dos túmulos. Então, isso revela um alto grau de impureza para os judeus, já que os túmulos eram lugares extremamente impuros. Neste caso, a impureza era tríplice. Em primeiro lugar, os judeus consideravam a terra dos pagãos impura. Em segundo lugar, o lugar dos túmulos. E terceiro, a possessão. Então, uma tríplice impureza aí. E o resultado disso era uma separação total de Deus. Na verdade, esses 2 homens simbolizam a personificação ambulante do paganismo. Para compreendermos este evangelho, é importante que façamos um paralelo com o evangelho de São Marcos. São Marcos vai detalhar a existência daqueles homens destruídos, só que tanto Lucas como Marcos vão relatar apenas um endemoniado. Mateus relata como se fosse a história de 2 endemoniados. Ninguém podia dominá-lo, diz São Marcos, nem mesmo concorrentes. Mateus vai dizer, eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, desse modo, a convivência com as outras pessoas se tornava impossível devido à sua agressividade. Marcos ainda diz, e sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando grito e ferindo-se com pedras. A ênfase aqui, ferindo-se com pedras, significa que ele se automutilava, ele se agredia, ele perdeu o amor próprio. É isso que faz o pecado. Em vez de se proteger, se autoviolentava, se feria. Ele era o seu próprio inimigo. E é justamente isso o pecado. O pecado é o amor a si contra si. Eu me amo tanto, tanto, que eu desejo tanto realizar o meu desejo, que a realização dele traz consequências negativas em mim. Né? É como se fosse um drogado que quer tanto usar a droga, né, para realizar o seu desejo, mas a consequência é a destruição da sua vida, tanto moralmente como psiquicamente e até espiritualmente. O alcoólatra, por exemplo, ele ama tanto a si que ele quer justamente beber, né, aquela bebida que lhe faz mal, tomar aquela bebida que lhe faz mal, sabendo que aquilo é justamente prejudicial. Então é um amor a si contra si. E o pecado justamente é isso. Eu me amo tanto para realizar o meu desejo que ao realizar eu me autodestruo. E eis que, quando viram Jesus, aqueles 2 homens endemoniados, gritaram. Marcos vai dizer, logo o endemoniado correu e se prostrou diante de Jesus, de joelhos. É como se o imã, naquele momento,
o atraísse irresistivelmente para Jesus. Foram tirados do esconderijo quando a pureza de Jesus chegou. Quando o mais forte chega, no caso Jesus, se requer adoração. Vemos aí que, na verdade, aqueles homens se apresentam com as mãos para cima, rendidos. Os demônios se submetem a Jesus na esperança de serem poupados. O fato de o demônio estar derrotado não o impede de ele se defender. Mas Jesus não se impressiona com isso. O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Jesus pergunta o nome no Evangelho de Marcos. Qual é o teu nome? Claro que Nosso Senhor já sabia. Então o endemoniado vai dizer, eu sou legião, porque somos muitos. Na verdade, o que era a legião? Era o destacamento de 6.000 soldados romanos que, quando ocupavam território, oprimia as pessoas e destruía tudo. Assim, justamente, é a força do pecado dentro de nós. É opressora e autodestrutiva. Jesus, na verdade, sabia, sim, do nome. Porém, Jesus perguntou para demonstrar que tudo tem que ser entregue a Ele. Quando se fala que legião é o meu nome, porque havia ali toda uma força de ocupação. Ao expulsar os demônios daqueles homens, Jesus restituiu-lhes a dignidade da vida. Três coisas nos chamam a atenção no relato do Evangelho de São Marcos. A primeira é que depois que aquele homem se tornou são, ou seja, depois que Nosso Senhor expulsou o demônio dele ou deles, aquele homem no Evangelho de São Marcos ficou sentado aos pés de Jesus, calmo, sem correr, estava ali como um discípulo aos pés do Mestre. O homem estava vestido. São Lucas relata que havia muito tempo em que ele não se vestia. Esses homens, na verdade, haviam perdido sua dignidade. Andavam nus, haviam até perdido a decência. O segundo ponto é que o homem estava em perfeito juízo. Jesus restaurou sua mente, seu corpo e sua alma. E no terceiro ponto é que Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Aquele que fora endemoniado queria ficar com Jesus. Mas Jesus diz, não, vai para a tua casa e para os teus e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia. Ou seja, aqueles homens antes eram endemoniados e agora se tornaram anjos, mensageiros do Evangelho. Se tornaram propagadores da salvação e anunciaram que Jesus é aquele que restaurou as suas vidas. Assim seja.